Continuando no módulo Windows, o que a gente vai ver a partir de agora é como gravar um CD de dados, usando os recursos do próprio Windows. Quando a gente compra uma mídia virgem, ela vem com duas informações principais em relação à questão da capacidade. Ou 80 minutos de capacidade de gravação, ou 730 megas mais ou menos. Esses 80 minutos são dedicados à gravação de CD de áudio. Então, por isso que quando a gente vai gravar um CD e escolhe o formato áudio, a limitação é 20 a 25 músicas em média, né? Não muito mais do que isso. Dificilmente mais de 25. Por quê? Porque ele divide esses 80 minutos de capacidade que o CD tem pelo tempo que cada música ali que vai ser gravada ocupa. Ele soma todos os tempos de cada música. Se não estourar 80 minutos, ele deixa gravar. Se estourar, ele não deixa gravar. Já o CD de dados, eu expliquei que dados, fotos, vídeos, textos, planilhas e por aí vai, são dados. Mas o dado que o tipo de arquivo de dado que a gente vai trabalhar nesse áudio aqui é o MP3, que é o arquivo de áudio, o formato de áudio mais conhecido, mais popular que existe. Porque ele, no caso de formato de CD de dados, ele pega não pelo tempo que a música tem, mas pelo tamanho que o arquivo ocupa, o tamanho de cada música. 3 megas, 4 megas, 5 megas, isso varia de acordo com a música aí, né? O CD de dados é o seguinte, que ele só pode ser executado nos aparelhos mais modernos, num computador, num CD player, por aí vai. Os procedimentos para a gente gravar um CD de dados são bem parecidos, até um determinado ponto são exatamente iguais, aos procedimentos usados para gravar um CD de áudio. Eu ainda não coloquei o CD no computador, eu vou colocar agora, eu vou fechar a gaveta. O CD, na verdade, já está na gaveta, só que ele está aberto. Eu vou fechar agora, acabei de fechar. Vamos aguardar um pouco que deverá surgir uma mensagem de reprodução automática do Windows. Essa mensagem a gente até poderia usar, começar a gravação do CD a partir dela, mas a gente não vai usar porque aí são os procedimentos um pouco diferentes. Automática diálogo, unidade de DVDRWR. Exibir mais opções de reprodução automática no painel de controle. Opções de reprodução automática lista. Gravar um CD de áudio usando o Windows Media Player 1 de 2. Bom, nessa janela desse CD, que é um CD vídeo que eu acabei de colocar, ele aparece essa janela chamada reprodução automática, com 7 de título. Reprodução. Com duas opções. A primeira é gravar um CD de áudio. Não é o que a gente quer. Seta para baixo. Gravar arquivos de disco, usando o Windows Explorer 2 de 2. A gente poderia começar a usar essa janela, gravar a partir de aqui, mas eu vou ensinar uma outra maneira que eu considero mais simples. Eu vou pressionar iniciar M para ir para o trabalho. Desktop lista, documentos, atalho 11 de 22. Bom, como já falou documentos, é o que eu quero, Enter. Documentos, Aqui eu tenho uma pasta do Raul Seixas com acho que 44 músicas dele. Poderia ser mais, tá? Um CD no formato MP3 cabe em uma média de 150 a 200 músicas, isso varia, pode ser um pouco menos, depende do tamanho que cada música ocupa, né? Mas vamos chutar essa média aí de 150. Mas a pasta do Raul aqui tem apenas 44 músicas. Deixa eu procurar a pasta, letra R. Raul Seixas 3 de 3. Enter. Código de informação 77. Raul Seixas MP31 de 44. Bom, tem 44 músicas, tudo bem. Então assim, primeiro procedimento, a gente já criou a pasta, já separou as músicas, beleza. Então, como eu quero gravar todas as músicas, eu vou selecionar todas. Qual o comando para selecionar todos os arquivos de dentro de uma pasta? Ctrl A de alfa. Segura o Ctrl, dá um toque na letra A. Selecionar tudo. Ok, o próprio NVDA falou para mim selecionar tudo. Lembrando, eu estou usando NVDA com a voz do JAWS, mas isso aqui poderia ser feito com JAWS, com Virtual Vision, porque esses comandos não são do leitores de tela. Então, entrei na pasta, selecionei todas as músicas, Ctrl Application. Contexto menu.
Tá? Essa tecla Application ela é a terceira à direita da barra de espaços, num teclado grande, num computador de mesa. Se for no notebook, aí varia de modelo para modelo. Então, já entrei na pasta, selecionei todas as músicas, Ctrl A, pressionei Application. Agora, seta para cima até enviar para submenu. Criar, copiar, se recortar, enviar para submenu N. Direito. Área de trabalho. Seta para cima até unidade de DVD-RW. Unidade de DVD-RW, R. Beleza. Enter. A música gravar disco diálogo. Bom, agora abriu uma janela chamada Insert de título, eu vou ler o nome da janela. Gravar um disco. Gravar um disco, ok? Então esse é o nome da janela. Então vou repetir o que eu fiz até agora para a gente fixar bem os procedimentos, passo a passo. Entrei na pasta que já estava preparada, selecionei todas as músicas Ctrl A, em seguida pressionei Application, seta para cima até enviar para submenu direita. Seta para cima até unidade de DVD-RW, Enter. Aí surgiu uma janela chamada gravar um disco. Gravar um disco. Gravar um disco, tudo bem. Quando a gente abre essa janela, o foco está no campo nome do disco, o título do disco, digamos assim, acho que é título, tudo bem. Não importa, nome ou título do disco. O Windows, ele sugere a data de hoje, né? 19 de dezembro, estamos no dia 19 de dezembro, tudo bem. Como é que eu sei? Eu pressiono Insert, seta para cima para ele ler o que tem nesse campo para mim. 18 dela. É 18, não é 19, é 18, tudo bem. Errei por 1. Então esse, se eu deixar do jeito que está aqui, esse vai ser o nome do CD. Apesar que numa próxima etapa aí, a gente vai ver, tem uma outra, vai aparecer de novo a opção para colocar o nome do CD, mas essa já vai ser a última vez. Mas eu vou colocar meu nome, Maurício. M-A-U-R-I-C-O. Beleza. Então, Tab, aqui tem duas opções. Uma, eu não vou nem falar muito sobre ela, porque, para falar a verdade, eu não tenho prática com essa outra opção, não estou muito acostumado a usar ela, e nem é ela que a gente vai usar para gravar o CD, na verdade, tá? Então, o que eu fiz até agora, antes de a gente continuar? Entrei na pasta que já estava preparada, selecionei todas as músicas, Ctrl A. Pressionei Application, seta para cima até enviar para submenu direita. Para cima até a unidade de DVD-RW, Enter. Aí foi aberta uma janela chamada gravar um disco, tudo bem. O foco está no campo nome do disco, nome do título do disco. Eu digitei meu nome, poderia ser qualquer outro nome, não importa. Tab agora. Como uma unidade flash USB, botão de... Como uma unidade flash USB. Essa é aquela janela, aquela opção, aliás, que eu não tenho grandes conhecimentos a respeito dela não. O que eu sei que se eu teclar espaço ou Enter aqui, acho que é o Enter, ele já começaria gravando o CD, e aí quando a gente escolhe essa opção, como o próprio nome diz, como uma unidade flash USB, é como se fosse como um pendrive. Então, qualquer arquivo que tem dentro de um pendrive, seja áudio, vídeo, música, a gente consegue modificar, consegue editar. No caso do áudio, eu conseguiria aplicar um efeito, coisas assim. É como se ele transformasse o CD num pendrive, ok? Mas eu não vou mexer com essa parte não. Eu vou na próxima opção que realmente é a que interessa, que é a que permite gravar um CD de dados mesmo aqui no caso, né? Tab. Com reprodutor de CD, DVD, botão de opção marcado. Com reprodutor de CD, DVD. Chegou nessa opção com reprodutor de CD, DVD, pressiona Enter. Unidade de DVD-RW. Tem que ser Enter naquele... Campos para serem gravados no disco grupo expandido. Almacan 77, Alseixas MP3 não sei. Bom, aqui o Windows está me avisando que existem arquivos prontos para serem gravados no disco, ok? Isso é uma coisa mais usada para quem usa o mouse, para quem enxerga, né? É tipo um balão de aviso, digamos assim. Mas é coisa rápida, ele some rapidamente, isso daí. Então, quando eu cliquei para serem gravados em disco. Para exibir os arquivos agora, clique neste balão. Ele está me avisando, você tem arquivos prontos para serem gravados em disco. Tudo bem, já avisou, beleza.
Então, quando eu teclei Enter naquela opção com um reprodutor de CD e DVD, ele fechou a janela gravar um disco e veio para uma janela com o seguinte nome. Eu vou pressionar em 7T de título. Unidade de DVD-RWR. Unidade DVD-RW. A gente poderia gravar o CD, começar a próxima etapa a partir daqui. Mas como eu já percebi que algumas pessoas, no tempo que eu dava aula, as pessoas acabam, principalmente quem não tem prática, às vezes se perde nessa janela, porque de repente a pessoa pressiona Tab a mais, Shift Tab a mais, então a pessoa acaba se perdendo do local que deveria ser o correto, né? Então eu vou fechar essa janela com Alt F4. Raul Seixas, modo de exibição de... Ele voltou para a pasta onde estavam as músicas, onde estão, né, as músicas, 7T de título. Raul Seixas. Tá aqui. Posso fechar também com Alt F4, não que seja obrigatório. Recorde som de 1. Voltou para o programa de gravação. O que a gente tem que fazer agora é procurar o ícone computador. Ela pode procurar o ícone na área de trabalho, se for Windows 7, ela procura como computador, se for Windows 10, como este computador. Ou então, tem um outro método que a gente pode usar que serve tanto para o Windows 7 como para o Windows 10. Que é o seguinte, usar a caixa de pesquisa. Como é que a gente usa? Pressiona o botão iniciar uma vez e solta, uma seta para baixo somente para sair do campo de pesquisa, e com a letra C a gente procura computador no Windows, se for Windows 7, ou meu computador se for o Windows 10. Apesar de o nome ser meu computador, ele considera como computador. Então a gente pode procurar com a letra C, né? Acredito que sim. Faz um tempo que eu tô, no momento eu não estou usando o Windows 10, mas tudo bem. A pessoa importante é ela abrir o ícone computador ou meu computador. Então vamos lá, mas eu vou usar a caixa de pesquisa mesmo. Pressiono o botão iniciar e solto. Menu iniciar. Uma seta somente para baixo. Microsoft Outlook 2000. Não importa o que ele fala, isso vai variar de máquina para máquina. Agora, com a letra C, eu vou procurar o ícone computador. Computador C5 de 10. Achei, computador. Cheguei aqui, Enter. Ele abre computador, mas eu vou repetir o procedimento. Recorde som. Pressionei o botão iniciar. Menu iniciar. Uma seta só para baixo. Microsoft Outlook. Letra C. Computador C5 de Já 10. apareceu logo de cara? Enter. Computador. Modo de exibição de... Ele abriu o computador em 7T de título. Computador. Beleza. Agora com a letra U, eu vou procurar a unidade de DVD-RW. Dispositivos com armazenamento removível grupo expandido. Unidade de DVD-RW. Achei. Ele deveria falar alguma coisa antes, mas tudo bem. Importante que ele achou. Unidade de DVD-RW. Unidade de DVD-RW. Aqui a gente não pressiona Enter. Em cima dessa unidade de DVD-RW a gente não pressiona Enter, a gente pressiona Application novamente. Contexto menu. Com a seta para baixo eu vou procurar a opção gravar em disco. Abrir, compartilhar, gravar em disco G. Gravar em disco, tudo bem. Antes de a gente continuar, eu vou pressionar uma vez a seta para baixo. Excluir arquivos temporários X. Tá. Isso daqui a gente vai trabalhar depois que o arquivo estiver pronto. A gente vai excluir esses arquivos temporários da memória para que, caso a pessoa queira gravar outro CD em seguida, não misture esses arquivos que estão na memória com os próximos que vão chegar, sei lá. Seta para cima. Gravar em disco G. Gravar em disco. Aqui a gente pressiona Enter. Gravar em disco. Que tipo de disco divulgar? Aqui ele abriu de novo uma janela. Gravar em disco. Chamada gravar em disco. Tudo bem. Com informações diferentes da anterior. Agora a janela tem o mesmo nome, mas as opções são diferentes. Tab. Velocidade. Shift Tab, melhor dizendo. Título do disco. Edição Alt T. Malicioso. Tá aqui, título. Quando eu abro de novo essa janela ali, que eu pressionei Application, fui com a seta para baixo até gravar em disco, eu pressionei Enter, ele abre de novo uma janela com o nome gravar em disco, com foco no campo nome do disco. Eu posso deixar aqui Maurício do Jequistal, em 7, seta para cima. Maurício. Ou colocar outro nome, se eu quiser. Essa é, digamos, a última chance que eu tenho. Mas tudo bem, deixando o nome aqui mesmo. Tab. Velocidade de gravação. Caixa de combinação 24. Velocidade de gravação. Por padrão, ele seleciona sempre a velocidade mais alta. Eu gosto de gravar na velocidade mais baixa que tem, porque isso diminui a possibilidade de um erro de leitura em outros aparelhos.
Então eu vou deixar na mais lenta mesmo. Então não chega a ser tão lenta assim. 16x. Seta para baixo. 10x. Para baixo. Acabou. 10x. Vai ficar em 10x. Então o nome do disco vai ser Maurício, a velocidade de gravação 10x, né? 10 vezes, que a gente fala. Fechar o assistente depois que os arquivos tiverem sido gravados, caixa de seleção marcado. Fechar o assistente depois que os arquivos tiverem sido gravados. Essa opção, por padrão, ela vem desmarcada, que eu já tinha gravado alguns CDs aqui, então deixei ela marcada. Mas eu recomendo, bom, se bem que aí vai de acordo com a vontade da pessoa. Se a pessoa deixar essa opção, fechar o assistente após que os arquivos tiverem sido gravados, deixar essa opção desmarcada, quando terminar a gravação do CD, o assistente vai continuar aberto, esperando que a pessoa coloque um outro CD e proceda lá com os passos para a gravação desse outro CD. Mas eu já deixei essa opção marcada, que é... Fechar o assistente depois que os arquivos tiverem sido gravados. Fechar o assistente depois que os arquivos tiverem sido gravados. Já está marcado? Eu vou deixar do jeito que está. Tab. Avançar botão na mesa para a próxima página. Na opção avançar, eu pressiono barra de espaço. Espaço pressionado. Criar um CD de áudio para CD player de... Beleza. Agora que entrou numa janela onde eu vou escolher que tipo de CD que eu quero. Se eu quero CD de áudio ou CD de dados. É lógico que aqui só pode ser CD de dados, porque são 44 músicas e não caberiam todas no formato áudio. Seta para baixo. Criar um CD de dados para computador e alguns CD players, botão de opção. É isso que eu quero, criar um CD de dados para computadores ou alguns outros players. Basicamente é isso, né? Alguns, sei que ele não falou todos. Bom, já selecionei que eu quero um CD de dados, Tab. Avançar botão na mesa para a próxima página. Tab. Avançar botão na mesa para a próxima espaço página. Ou Enter no avançar. Espaço pressionado. Indisponível. Cancelar botão. O CD já está sendo gravado. Só isso. Agora é só aguardar a gaveta abrir e pegar o CD, porque a gaveta vai abrir automaticamente, né? A gaveta já abriu e o CD está aqui pronto na gaveta. Então é isso, pessoal. A partir de agora, o CD já está pronto, né? É um CD de MP3, tem 44 músicas, a gente já vai conferir, algumas pelo menos, né? Só para a gente ver o nome. Então é isso, não tem muito segredo. Seguir o áudio aqui um passo a passo, a gente... Acho que dá para gravar. A pessoa não precisa se desesperar para ter um outro programa para poder gravar isso daqui. Vou repetir pela última vez os procedimentos, pelo menos vou tentar lembrar, né? Vamos lá. Eu entrei na pasta que já estava preparada com as músicas, selecionei todas, Ctrl A. Application, seta para cima até enviar para submenu, uma para a direita. Seta para cima até a unidade DVD-RW, Enter. Aí ele abre uma janela chamada Gravar em Disco. O foco no campo título do disco. Coloquei meu nome, beleza. Tab até a opção com o reprodutor de CD DVD, Enter. Aí ele fecha essa janela, vai para a janela de unidade DVD-RW, eu fecho com Alt F4. Ele volta para as pastas de músicas, eu fecho também com Alt F4. Agora eu vou abro o ícone computador. De que maneira? Tem pelo menos umas 3, mas eu vou falar de uma só. Pressiono o botão iniciar e solta, uma seta só para baixo solta, letra C até achar computador no Windows 7 ou este computador, no caso do Windows 10. Achou, Enter. Letra U para achar a unidade de DVD-RW, Application, seta para baixo até gravar em disco, Enter. Chegou aí, ele abre de novo a janela de gravar em disco, com foco de novo no campo nome do disco. Só que aí já estava no nome, eu deixei do jeito que estava. Poderia trocar nessa segunda chance? Poderia, mas deixei quieto. Aí, Tab, ele vai mostrar uma caixa combinada com velocidades de gravação. Aí a pessoa escolhe a velocidade que quer. Eu normalmente escolho a mais baixa para diminuir a possibilidade de erros. Tudo bem. Escolheu a velocidade, ou simplesmente não escolheu nada, deixou do jeito que estava. Um tab ele vai falar, fechar assistente quando os arquivos tiverem sido gravados. Normalmente essa opção está desmarcada. Eu marquei, mas se a pessoa quiser deixar desmarcada, aí vai por conta dela. Tudo bem.
Fechar assistente após os arquivos tiverem sido gravados. Cabe até o botão avançar espaço. Aí ele foi, abriu uma janela também chamada gravar em disco, com as opções, gravar um CD de áudio ou gravar um CD de dados. Obviamente, seta para baixo para cima, seleciona a opção gravar um CD de dados, deixa selecionado. Tab até avançar, Enter ou espaço, o CD já está sendo gravado. Aí é só partir para baixo. Deixa eu onde estou, set editor. Bom, e antes que eu esqueça, a gente tinha comentado antes de fazer a limpeza dos arquivos temporários que estão aí, digamos, na memória do Windows. Então, por quê? Para evitar que na hora de gravar um CD eu tenha problemas, né? Então, eu vou limpar esses arquivos temporários aí. Como é que eu faço para limpar? Eu vou ter que abrir o ícone computador, então eu vou fazer o seguinte, botão iniciar uma vez e soltar, uma seta só para baixo, letra C até achar computador, computador C, computador. Letra U até a unidade DVD-RW, lembrando que o CD não está mais dentro do computador. Dispositivos com armazenamento removível grupo expandido, unidade de DVD-RW, R. Maurício, linha 1 coluna. Beleza. Application, em si, não pressiona Enter, pressiona Application, como se a gente fosse gravar, mas a gente não vai gravar nada, seta para baixo. Abrir, compartilhar, gravar, adicionar para o arquivo. No caso aqui ele mesmo já excluiu, né? Como eu marquei aquela opção fechar assistente para que os arquivos, eu tinha esquecido esse detalhe, né? Como eu marquei aquela opção fechar o assistente depois que os arquivos tiverem sido gravados, ele fechou e já excluiu, porque ele entende que, que eu não vou querer continuar gravando essas mesmas músicas em outro CD, ok? Mas se tiver a opção excluir arquivos temporários, arquivos que ainda não foram gravados, pressiona Enter, ele vai perguntar se a pessoa realmente quer excluir, botão sim, pressiona Enter ou espaço, tudo bem. Computador. Bom, vou fechar essa janela com F4. Para digitar, recorde som de 1. Bom, espero que esse áudio tenha sido útil. Um abraço, até o próximo áudio, se Deus assim permitir.